Sem multiplicação não existe discipulado. A gente está aqui falando sobre os dois componentes essenciais para o discipulado. O primeiro componente é morrer para si mesmo, a morte do nosso eu. O segundo componente é a multiplicação ou a reprodução. E a morte do eu envolve com morrer para nossa vontade. Eu costumo falar com algumas pessoas, sua vontade está muito viva, tem que matar a sua vontade. Como assim, pastora? Matar a minha vontade? Eu não vou na igreja porque eu tô afim, porque eu tô com vontade. Eu não participo das coisas da igreja ou da obra de Deus porque eu tô afim ou porque eu tô com vontade. Ou a minha ida ao culto, a minha participação no culto não está bem ou ruim porque eu tenho vontade ou eu não tenho vontade, eu estou afim, eu não estou afim. O culto é legal, o culto não é legal. Não, eu não tenho vontade. Eu tô morta pra mim. Eu sigo a Deus, eu sigo a vontade de Deus. E eu cultuo a Ele, eu alegro Ele, eu faço a vontade dEle. Independente se eu estou com vontade ou não. Eu só obedeço. Morto não tem vontade. Morto não pode dizer: bota essa roupa em mim, compra tal caixão, poxa, me maqueia, poxa, olha onde vocês vão me enterrar. Nossa, que velório mais sem fim. Já viu morto fazer isso? Morto não tem vontade. Morto não tem desejo. Morto tá morto. Amém? A gente vai compartilhar essa live, vamos estar falando do segundo capítulo, a formação de um discípulo de Keith Phillips. A ideia aqui é você ser abençoado através da leitura desse livro, a formação de um discípulo. A ideia aqui é que nesses minutos que a gente passe junto, você receba da parte do Senhor. Então, vamos começar? Keith Phillips escreveu o livro A Formação de um Discípulo, capítulo 2, O que é o discipulado? Vamos lá, vamos à leitura nessa manhã. Durante a Idade de Ouro da Grécia, o jovem Platão podia ser visto caminhando pelas ruas de Atenas em busca do seu mestre, o maltrapilho, descalço e brilhante Sócrates. Aqui, provavelmente, estava o início de um discipulado. Sócrates não escreveu livros. Seus alunos escutavam atentamente cada palavra que ele dizia e observavam tudo o que ele fazia, preparando-se para ensinar a outros. Aparentemente, o sistema funcionou. Mais tarde, Platão fundou a academia, onde filosofia e ciências continuaram a ser ensinada por 900 anos. Jesus usou um relacionamento semelhante com os homens que ele treinou para difundir o reino de Deus. Seus discípulos estiveram com ele dia e noite por 3 anos. Escutavam seus sermões e memorizavam seus ensinamentos. Viram-no viver a vida que ele ensinava. Então, após sua ascensão, confiaram as palavras de Cristo a outros e encorajaram-nos a adotar, o seu estilo de vida e a obedecer ao seu ensino. Discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre com a finalidade de ensinar a outros. E aqui a gente, nesse momento, aprende que Deus enviou seu Filho para uma missão. Porque Jesus ele veio pagar um preço que eu e você não podíamos pagar. Veio, mas ele também veio estabelecer o reino de Deus. E como ele usou isso? Ele usou a estratégia dos discípulos. Ele veio, escolheu 12, sendo que desses 12, um o traiu. 11 homens foram enviados a proclamar o evangelho. Imagina que hoje conhecemos o evangelho como conhecemos por causa de 11 homens. O que aconteceria com mil homens, cópias de Jesus, espalhando o evangelho dele, sendo íntegros, corretos, cheios de Deus, ativados nos dons espirituais, liderando a igreja de forma humilde, amorosa? O que aconteceria se 1000 homens se dispusessem a ser discípulos à imagem de Cristo e saíssem pregando o reino de Deus aos 4 cantos desse mundo? Se com 11 homens alcançamos o que, foi alcançado, imagine com 1000. O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo que o aluno é capaz de treinar outros que ensinem outros. Um estudo cuidadoso do ensino e da vida de Cristo revela que o discipulado possui 2 componentes essenciais. Primeiro, a morte de si mesmo e a multiplicação. São essas as ideias básicas de todo o ministério de Jesus. Ele morreu para que pudesse reproduzir nova vida e ele requer
que cada um dos seus discípulos siga o seu exemplo. Então, Jesus, ele quer que a gente reproduza o exemplo dele. Um discipulado humilde, um discipulado que forme novos discípulos e os preparem para formar novos discípulos. Pastora, como eu sei? Como eu sei que eu estou no caminho certo? Falar nas minhas pregações, na minha vida. Você precisa olhar para a sua vida. Se olha no espelho, né? Faça uma análise de você mesma. Pense, quem era a Isadora? Quem era você antes de Jesus? Quem é a Isadora depois de Jesus? Existe um antes? Existe um depois? Ok. Então, você está no processo de se tornar discípulo de Jesus. Agora, pense na Isadora de hoje e na Isadora de um ano atrás. Ou na Isadora de um mês atrás. Eu preciso hoje estar melhor do que eu estava um ano atrás, do que eu estava um mês atrás. Porque a cada dia eu vou sendo aperfeiçoada. A cada dia Deus vai trabalhando no meu caráter, na minha vida, no meu temperamento, na minha personalidade. Eu tenho amado mais, eu tenho demonstrado mais amor, eu tenho me tornado uma pessoa mais calorosa, mais carinhosa. Se sim, uau, glória a Deus, eu estou na estrada de seguir o exemplo de Jesus e me tornar a imagem dele. Se eu não estou, se eu estou me tornando mais fria, mais calculista, mais distante de Jesus, né? Mais distante da imagem de Jesus, algo está errado. Eu preciso parar e ver aonde eu perdi Jesus no meio do caminho. Porque se todos os dias andarmos com Jesus, orarmos, lermos a Bíblia, né? Praticarmos o bem, pedirmos ao Espírito Santo ajuda, ele vai todos os dias operar na nossa vida. Continuando, você que está chegando agora, estamos lendo o livro A Formação do Discípulo, capítulo 2, o que é o discipulado. E nós vamos entrar agora, ele vai falar sobre morrer para si mesmo, porque aqui na leitura ele está falando sobre dois componentes essenciais para o discipulado. O primeiro componente, a morte de si mesmo. Então vamos abordar esse primeiro componente que precisa ser parte da nossa vida. Precisamos morrer para nós mesmos. O chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, uma entrega absoluta a Deus. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Da perspectiva do mundo, a franqueza de Cristo em chamar as pessoas para segui-lo parece exagerada. Hoje, se alguém quiser vender um estilo de vida tão exigente, um compromisso tão radical, provavelmente contrataria a empresa mais sofisticada de publicidade para descrever detalhadamente num folheto ilustrado com lindas fotografias coloridas os benefícios de tal decisão. Ou contrataria uma atriz deslumbrante e cercaria de figuras famosas, obviamente felizes pelo deleite e a satisfação de sua nova vida em Cristo. Depois captaria a magia do momento em um videotape com a esperança de colocar o filme no ar no intervalo do programa de maior audiência. Jesus, porém, é honesto e direto. Para compartilhar de sua glória, primeiro a pessoa tem de compartilhar de sua morte. Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e o Senhor do universo ordena que toda pessoa o siga. Seu chamado a Pedro, a André, a Tiago, a João foi uma ordem: siga-me. Sempre tem sido uma ordem, nunca um convite, uma ideia. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com seu adultério, Nicodemos com seu orgulho intelectual, os fariseus com sua justiça própria. Ninguém pode interpretar "arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo" como uma súplica. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Quando o jovem rico se recusou a vender tudo o que possuía para segui-lo, Jesus não foi correndo atrás dele tentando conseguir um acordo. Ele nunca minimizou seu padrão. Jesus declarava apenas: quem me serve precisa me seguir. Jesus esperava a obediência imediata. Ele não aceitava desculpas. Quando um homem quis primeiro sepultar o pai antes de seguir Cristo, ele replicou: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Homem algum recebeu algum elogio por ter obedecido à ordem de Cristo de segui-lo e tornar-se seu discípulo. Era o que se esperava de todos.
Jesus disse: assim também vocês, quando estiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Assim, quando é que você se torna um cristão? Um discípulo de Cristo? Quando vai à frente em resposta a um apelo? Quando se ajoelha diante do altar? Quando chora sinceramente? Nem sempre. Os primeiros seguidores de Cristo tornaram-se discípulos quando lhe obedeceram, quando eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. A obediência à ordem de Cristo, siga-me, resulta na morte de si mesmo. O cristianismo sem essa morte é apenas uma filosofia abstrata. É um cristianismo sem Cristo. Talvez o erro fundamental cometido por muitos cristãos seja fazer distinção entre receber a salvação e tornar-se discípulo. Você já refletiu sobre isso? Uma coisa, outra coisa, outra coisa? Não. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Sim, não há nada que possamos fazer para merecer ou alcançar a salvação. Mas toda pessoa salva, ela vai em busca de Deus, ela vai em busca de Jesus. E ela se torna, e ela vive essa busca de se tornar um discípulo de Jesus. E a primeira condição é morrer para si mesmo. Você precisa morrer para as suas vontades, para os desejos do seu coração. E precisa se entregar completamente a Jesus. Continuando a leitura, página 22, para quem está acompanhando. Colocam as duas coisas em níveis diferentes de maturidade cristã, presumindo que é aceitável ser salvo sem assumir compromisso com as exigências mais radicais de Jesus, como tomar a sua cruz e segui-lo. Essa ideia baseia-se na crença errada de que a salvação é principalmente para o benefício do homem, a fim de torná-lo feliz e evitar a condenação eterna. Embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens principalmente para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem o caráter de seu Filho. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Ninguém que compreenda o propósito da salvação ousaria especular que uma pessoa pudesse ser salva sem aceitar o senhorio de Cristo. Cristo não pode ser o Senhor da minha vida se eu for o Senhor dela, ou se você tiver qualquer outra pessoa ou coisa que esteja sendo o Senhor dela. Cristo não divide o trono com ninguém. Ou ele é o Senhor, ou outra coisa, outra pessoa está sendo o Senhor da sua vida. Para que Cristo esteja no controle, tenho de morrer. Não posso me tornar discípulo sem morrer para mim mesmo e sem me identificar com Cristo, que morreu pelos meus pecados. O discípulo segue o seu mestre até a cruz. Por muito tempo, lutei para entender as implicações práticas de morrer para si mesmo. Como essa determinada autorrenúncia se manifestaria em minha vida? Ao meditar em Gálatas 2:20, finalmente compreendi. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Suponhamos que no primeiro dia de janeiro eu estivesse sobrevoando Kansas quando o avião explodiu. Meu corpo caiu no chão e morri com o impacto. Depois de algum tempo, um fazendeiro encontrou o meu corpo. Não havia pulsação, nenhuma batida no coração, nem fôlego. Meu corpo estava frio. Era óbvio, eu estava morto. O fazendeiro fez uma cova, mas ao colocar meu corpo na terra, o dia já estava escuro demais para cobri-lo. Decidindo que terminaria o trabalho na manhã seguinte, ele voltou para casa. Então Cristo veio e me disse: Keith, você está morto. Sua vida sobre a terra acabou. Mas eu soprarei um fôlego de uma nova vida em você. Se prometer fazer qualquer coisa que eu pedir e ir a qualquer lugar que eu mandar. Minha reação imediata foi: de maneira nenhuma, isso não é razoável, é escravidão. Mas então, reconhecendo que eu não estava em posição de negociar, sincera e rapidamente concordei. Instantaneamente os pulmões, o coração e os demais órgãos vitais voltaram a funcionar. Voltei à vida! Nasci de novo! Naquele momento em diante, não importava o que Cristo pedisse de mim ou aonde me mandasse, eu estava mais que disposto a obedecer-lhe. Nenhuma tarefa seria por demais difícil, nenhum horário cansativo demais, nenhum lugar perigoso demais. Nada era sem motivo. Por quê? Porque eu não tinha direito sobre a minha vida. Eu estava vivendo com o tempo emprestado, o tempo de Cristo. Que morrera no dia 1º de janeiro em um milharal do Kansas. Então, eu podia dizer com Paulo: estou crucificado, quer dizer, morri com Cristo. Já não sou eu, Keith, quem vive, mas Cristo é quem vive em mim.
É isso que significa morrer para si mesmo e nascer de novo. A ordem de Cristo, siga-me, é uma determinação para participar de sua morte, a fim de experimentar sua nova vida. Você se torna morto para si mesmo, totalmente consagrado a Jesus. Um grande paradoxo da vida está em que existe imensa liberdade nessa morte. O morto já não se preocupa com seus direitos, com sua independência ou com as opiniões dos outros a seu respeito. Ao unir-se espiritualmente ao Cristo crucificado, riqueza e segurança e status, as coisas que o mundo tanto almeja, perdem o seu valor. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A pessoa que toma a cruz, que está crucificada com Cristo, não fica ansiosa pelo amanhã, porque o seu futuro está nas mãos de outra pessoa. Certo líder da igreja no interior sonhava em realizar um ministério ousado nas ruas, mas quando os milagres pelos quais ansiava não aconteceram, ele recorreu a fantasias, distorcendo encontros e criando eventos imaginários, esperando conseguir o respeito das pessoas. Ele se tornara escravo de suas visões de grandeza, cativo de suas próprias esperanças. Sua motivação subconsciente era ganhar o respeito e a admiração do mundo cristão por meio de atos heróicos para o reino. Paixões, sonhos e visões nunca foram crucificados. Ele nunca foi liberto da pressão de ser um sucesso e de produzir. Nunca experimentou a liberdade que vem de não ter de provar nada. Não ter nada a perder. Ele tinha uma ideia distorcida do discipulado. Queria servir a Deus para que pudesse obter glória. Por outro lado, o morto para si mesmo é liberto a fim de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Ele coloca tudo o que tem e tudo o que é à disposição permanente de Deus. Sua submissão ao senhorio de Cristo capacita-o a agradar a Deus em cada decisão que toma, em cada palavra que diz e em cada pensamento que tem. O discípulo vê toda a sua vida e todo o seu ministério como adoração. Morrer para si mesmo liberta-o para ter prazer em seu amor a Deus. A morte do eu é um pré-requisito essencial para tornar-se discípulo. Qualquer pessoa que não tenha experimentado a morte de si mesmo não pode se qualificar como elo legítimo no processo de discipulado, porque é incapaz de reproduzir. Jesus ensinou: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Sem multiplicação não existe discipulado. A gente está aqui falando sobre os dois componentes essenciais para o discipulado. O primeiro componente é morrer para si mesmo, a morte do nosso eu. O segundo componente é a multiplicação ou a reprodução. Cristo ordenou que seus discípulos reproduzissem em outros a plenitude da vida que encontraram nele. Ele alertou: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, o Pai o corta. E todo o que dá fruto, ele, o Pai, o poda, para que dê mais fruto ainda. Um discípulo maduro tem de ensinar outros cristãos como viver uma vida que agrade a Deus, equipando-os a treinar outros para que ensinem outros. Nenhuma pessoa é um fim em si mesma. Todo discípulo faz parte de um processo, parte do método escolhido por Deus para expandir seu reino por meio da reprodução. Sabemos isso porque Cristo fez discípulos e ordenou-lhe que façam discípulo. Deus poderia ter escolhido qualquer outro método, concorda? Deus poderia ter escolhido qualquer outro método para propagar o evangelho e edificar seu reino. Não foi por acaso que a língua comum do mundo fosse o grego. Muito tempo depois de aquele império ter desaparecido, a língua grega possui certas nuances que a tornam ideal para a comunicação da verdade. Também, as estradas do Império Romano, que uniam o mundo conhecido, podem ter tido o propósito de levar as carruagens do império, mas o comércio mais valioso que levaram foi o Evangelho de Cristo. Da mesma forma que Deus usou a Grécia e Roma como instrumentos involuntários para a propagação do Evangelho, ele poderia ter feito que a imprensa, o rádio ou até mesmo a televisão fossem inventados antes do nascimento de Cristo. Jesus poderia ter sido o escritor de renome, um mestre de ensino bíblico pelo rádio e o primeiro evangelista de televisão. As opções de Deus não eram limitadas. No entanto, em vez de adotar qualquer um desses métodos sofisticados, Jesus optou pelo discipulado. Ele treinou pessoalmente um pequeno grupo de homens e equipou-os para que treinassem outros que pudessem ensinar outros. Ele ordenou que fizessem discípulos. Devo confessar que, a princípio, duvidei da sabedoria de Cristo.
Keith Phillips fala isso. À primeira vista, esse investimento em indivíduos parecia ser muito lento, é verdade. Levou 3 anos para Jesus fazer 12 discípulos e um deles foi um completo fracasso. Pensei que seria feliz se em 3 anos eu pudesse treinar tão bem uma pessoa que ela pudesse ajudar-me a treinar outros. Mas, nesse passo, eu jamais conseguiria deixar alguma marca nos 2 milhões de pessoas do gueto de Los Angeles. No máximo, só poderia esperar fazer 16 discípulos em toda a minha vida. De que adiantaria isso? Meu pecado foi duvidar de Deus e de sua sabedoria e de sua soberania. Quando, porém, estudei o que é o discipulado, descobri que Deus escolheu um método sólido e eficaz de edificar seu reino. Começaria pequeno, como um grão de mostarda, mas cresceria rapidamente, à medida que se propagasse de uma pessoa para outra ao redor do mundo. Sua igreja seria um movimento dinâmico, em vez de uma estrutura estática. O discipulado é o único meio de produzir tanta quantidade como a qualidade que Deus deseja dos cristãos. Sabe uma coisa que eu observo? Um grupo que se reúne, em nome de Jesus, mas não se torna discípulos à imagem de Jesus. Cedo ou tarde, esse grupo, ele acaba. Ele não tem continuidade, ele não tem longevidade, não há legado. Ao longo da Getsemane, eu tenho 33 anos, então vamos dizer dos últimos 15 anos para cá. Observei inúmeros discipulados crescerem, nascerem, crescerem, multiplicarem, crescerem, acabou. Sabe por quê? Porque não estavam fazendo discípulos à imagem de Cristo. Somente a imagem de Cristo dá a constância, a perseverança, a permanência de um discipulado verdadeiro. Então, o tempo é aquele que revela se estamos sendo discipulados e se estamos sendo discípulos de Cristo e se estamos fazendo discípulos de Cristo. Só o tempo, a permanência, a perseverança, quando a gente coloca o nosso discipulado do jeito certo, que é copiar Jesus. E muitas das vezes isso envolve exortação, oração, envolve você sair da cadeira de comando do seu discipulado e deixar que Jesus comande o seu discipulado, que Jesus direcione, sempre trazendo à memória que é Jesus o dono daquele discipulado, formando discípulos à imagem de Jesus, sendo você primeiro um discípulo à imagem de Jesus. Você vai ver que esse discipulado terá longevidade, mas um discipulado humano, com ditaduras humanas, com ordens humanas, com pressões humanas, cedo ou tarde, ele cai. E infelizmente, ele abate muitas pessoas que poderiam ser discípulas de Cristo, se afastam da presença de Deus por causa do trauma daquele discipulado, feito de forma errada. E o que determina muitas das vezes a qualidade é esse tempo com Deus. É tempo de oração, é tempo de você se disciplinar espiritualmente, ler a Bíblia. É você sair do centro de suas decisões humanas e colocar Jesus no centro. E isso é um exercício dificílimo, porque nós temos uma carne que quer ditar, que quer mandar, que quer escolher, que quer dizer. Então é um exercício diário, constante, para sempre. Eu tenho certeza que até eu morrer, eu vou lutar essa batalha. Sai eu, Isadora, sai ego, Isadora, senta Jesus nas decisões. Vamos continuar aqui na leitura, página 27. Os princípios matemáticos estão corretos. Como assim? Você pode imaginar o que seria atingir mais de 4 bilhões de pessoas com o evangelho? Pensa aí, 4 bilhões de pessoas. Hoje, se eu não me engano, que esse livro foi escrito há um tempo atrás, Hoje acho que seriam 6, 7 bilhões de cristãos, de pessoas no mundo com o evangelho. A tarefa de cumprir a grande comissão parece tão estonteante que até os maiores sonhadores poderiam ser vencidos por sua grandeza e acabar nada fazendo. Mas a Bíblia é tanto um livro de método como de mensagem. O método é de Cristo, fazer discípulos. Quando cheguei ao gueto, estava apaixonado pela evangelização. Imagine que no meu primeiro dia eu conduzisse alguém a Cristo, em seguida levasse mais um indivíduo a Cristo. Todos os dias até o restante do ano, no final eu teria conduzido 365 pessoas ao Senhor. Se eu continuasse a fazer assim, pelos próximos 32 anos teria atingido 11.680 pessoas. Uma grande realização. Por outro lado, suponhamos que eu alcançasse apenas uma pessoa para Cristo naquele primeiro ano. Mas, dessa vez, fizesse um treinamento de discipulado com ela durante 1 ano, para que estivesse plenamente alicerçada na fé cristã e fosse capaz de alcançar e fazer outro discípulo no ano seguinte. Nós 2 alcançaríamos mais uma pessoa cada um e as treinaríamos para se juntarem a nós no treinamento de outros. Se continuássemos assim, por 32 anos, haveria 4.294.967
296 discípulos. Então, ele está falando aqui, Keith Phillips está falando que se ele começasse a formar, levasse um ano formando uma pessoa à imagem de Cristo, e depois, no segundo ano, ele e mais essa pessoa formasse cada uma pessoa, no final de 32 anos, ele teria essa quantidade de pessoas aí, discípulos. E ele fala quase que a população do mundo todo. Aí ele mostra uma tabela aqui, que é tipo uma tabela, tá vendo? Só para entender, né, o que acontece quando você forma discípulos. Mencionei minha hesitação inicial, mas deixei-me compartilhar meu entusiasmo agora. Se cada um dos membros atuais da nossa equipe em Los Angeles fizesse um discípulo a cada 2 anos tão bem que seus discípulos pudessem se unir a nós para treinar outros, poderíamos atingir todo o gueto de Los Angeles de 2 milhões de pessoas em 32 anos. Isso significa que eu só terei de investir em 16 pessoas em 32 anos. Essa é uma tarefa viável. Apesar de o discipulado ter um começo lento, no final das contas, a multiplicação espiritual atinge muito mais pessoas no mesmo espaço de tempo do que a adição, conforme a tabela 2. A grande comissão é possível. A tabela 2... Tá falando dessa tabela aqui, não sei se vai dar pra... A reprodução de qualidade é garantida. Se eu tivesse envolvido apenas em evangelização e fosse responsável por mais de 11 mil novos cristãos, levaria de setembro a dezembro de cada ano simplesmente para endereçar um cartão de Natal a cada um deles. Estaria tão ocupado conduzindo pessoas a Cristo que seria impossível cuidar delas ou ajudá-las a crescer. Eu teria necessidade de um computador apenas para me lembrar seus nomes. Esse tipo de evangelização negligente produziria crianças espirituais mal cuidadas, o que resultaria em cristãos fracos e superficiais. Eu costumava gabar-me da minha capacidade de evangelista, como quando me encontrei com um homem no avião, conversei com ele por 50 minutos, conduzi-o a Cristo, mas nunca fiquei sabendo de verdade seu sobrenome. De alguma forma, achava que tais feitos destacassem meu vigor espiritual. Até perceber que eu tinha abandonado a maioria das vítimas após nossos breves encontros. Eu tinha experimentado a empolgação da concepção e a alegria do nascimento sem assumir a responsabilidade de ser pai. Deixe-me demonstrar a gravidade dessa falta. Em junho de 1976, minha esposa Kate e eu fomos abençoados com o nascimento dos gêmeos Joshua e Paul. Acredite, eles exigiam atenção 24 horas por dia, é verdade. Nós os alimentamos, ninamos, trocamos suas fraldas, fizemos tudo o que bons pais fazem. Suponhamos que quando os meninos tivessem 3 meses de vida, Kate e eu resolvêssemos que precisávamos de uma folga, o que era verdade, é verdade mesmo. E então colocássemos Joshua e Paul no sofá e conversássemos com ele. Imagina você conversando com um bebê de 3 meses. Eu lhes diria que estávamos exaustos e iríamos sair de férias por 2 semanas sem eles. Contudo, lhe asseguraria rapidamente que nada tinham a temer. Vocês já observaram tudo o que temos feito e assim já devem saber como cuidar de si mesmos agora. Imagine um bebê de 3 meses. Mas, caso se esqueçam de alguma coisa, nós digitamos uma lista detalhada de instruções para vocês seguirem. Como preparar a mamadeira, como se alimentar, como trocar as fraldas, quais são os sintomas de alguma coisa. Pregamos essas instruções na porta da geladeira e deixamos o nosso paradeiro. Caso vocês tenham necessidade de telefonar para fazer alguma pergunta, não se preocupem com nada. Se Kate e eu tivéssemos feito tal loucura com os nossos filhos de 3 meses... teríamos sido presos por abandono de filhos de bebês. Bebês não podem cuidar de si mesmos, nem se alimentar por si mesmos. Têm de ser vigiados dia e noite, até que tenham idade para sobreviver sozinhos. O discipulado não pode ser separado da paternidade responsável. O pai espiritual, como pai biológico, é responsável perante Deus pelo cuidado e pela alimentação do seu filho. Paulo sabia que era pai espiritual dos coríntios. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Ele chamou aos Gálatas, meus filhos, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Ele rogou em favor de Onésimo, meu filho que gerei enquanto estava preso. O discipulador sabe que a responsabilidade continua até que seu discípulo chegue à maturidade espiritual, a capacidade de reproduzir. Ele investe grande parte do tempo no seu discipulado, dando toda a atenção às suas necessidades. Discipulado é reprodução de qualidade que assegura que o processo da multiplicação espiritual continuará de geração em geração. O Espírito de Deus instituiu um mecanismo de proteção pelo qual se pode controlar a qualidade dos filhos espirituais. Já estamos quase terminando. Paulo deixa subentendido que a relação do discipulador com seu discípulo estende-se por 4 gerações. As palavras que me ouviu dizer na presença das minhas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Aqui,
Paulo, primeira geração, instruiu seu filho espiritual Timóteo, a segunda geração, a ensinar o que tinha aprendido a homens fiéis, terceira geração, os quais, por sua vez, ensinariam outros, quarta geração. A referência de Paulo a 4 gerações não é mera coincidência. A pessoa que faz discípulo só fica sabendo quão eficazmente ensinou seu aluno quando vê o aluno do seu aluno ensinando outros. Em 1972, Deus chamou Al Witt para dirigir nosso trabalho no gueto em Wichita. Fiz dele um discípulo. Gastei horas e horas com Al durante muitos meses, dando-lhe tudo o que sabia sobre o que significa ser um homem de Deus. Procuramos juntos os princípios bíblicos e os aplicamos à nossa vida. Não demorou muito, Al começou a preparar Donald, que desde então fez de Maurício um discípulo. À luz da ordem do discipulado de treinar outros que ensinem outros, eu, primeira geração, só posso avaliar minha eficácia com Al, segunda geração, observando como Donald, terceira geração, está se saindo com Maurício, quarta geração. Se Al entender plenamente o significado de discipulado, morte para si mesmo e reprodução, então Donald será bem treinado para ensinar Maurício a treinar outros, que por sua vez ensinem outros. Maurício será a prova de um discipulado prático, 4 gerações. A tendência humana é optar pela produção em massa, em vez da obra de qualidade. Quantas vezes você já não ouviu o comentário, as coisas não mais são feitas como antigamente? E quantas vezes a resposta é por causa da redução de custo? Somente um artesão de primeira linha exige a qualidade acima de tudo. Sua reputação estará em jogo com cada objeto que produz, porque coloca seu nome naquilo. Jesus é o mestre discipulador. Como todo cristão leva o nome de Jesus, não existe lugar para mediocridade no discipulado. Não aceite um discipulado medíocre. Tanto você na posição de discípulo, quanto você na posição de discipulador. Seja excelente, porque Deus é o Deus da excelência e não da mediocridade. Repreenda a mediocridade na sua vida, em nome de Jesus. Há 2000 anos, Jesus dirigiu-se a uma grande multidão e a seguidores com clareza sem rodeios. Ele declarou: e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Jesus limitou as opções de cada ouvinte a apenas 2. Se a resposta do homem for incredulidade, ele desobedece e morre, é inimigo de Deus. Se responder pela fé, ele obedece, torna-se discípulo, morre para si mesmo e reproduz. Cristo é o Senhor da sua vida. Para Jesus não há alternativa. Cristo sabia que seria a decisão mais importante que uma pessoa poderia tomar e, assim, advertiu acerca do custo. Lembra? Há um custo para o discipulado. E por mais incompreensível que pareça, muitos se retiraram, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A ordem transformadora de Cristo, siga-me, não só engloba hoje tudo, como também englobava tudo quando foi proferida às margens do Mar da Galileia. Essa ordem não pode ser tratada com leviandade. O destino eterno das pessoas depende da nossa resposta. Ou você preserva seus direitos, suas possessões e sua vida como está agora, ou entrega tudo o que tem ao senhorio de Cristo em troca da vida eterna e da paz com Deus. Nada agradaria mais a Cristo do que se fizesse como Levi. Levantou-se, deixou tudo e o seguiu. O chamado de Cristo ainda ecoa pelos séculos. Venha morrer comigo. Jesus chama você para ser discípulo. Jesus chama você para morrer com ele e para reproduzir novos discípulos. Então, Deus não chama você para ser um discípulo de braços cruzados e só receber as bênçãos. Não, Deus chama você para ser discípulo, para morrer com ele na cruz e formar novos discípulos. Então aqui nós estamos encerrando o capítulo de hoje. Amanhã vamos estar começando a segunda parte. Quem é discípulo? Como saber se você é discípulo? Amanhã, novamente, pela manhã, eu estarei aqui juntamente com você. Deus abençoe você. Até amanhã.